Tá gravando, né? Tá? É sempre esse link aqui para acessar a aula, tá? Nunca muda. Então, como eu falei, né, para vocês, repetindo, né? A gente vai usar o GNU Octave, né, para fazer essas aulas. Vocês vão sempre estar usando. Eu instalei no C User Rafael, mas você pode estar instalado em outra pasta, né? Você vai baixar esse programa do site, desse site aqui, GNU Octave, gnu.org/software/octave/index, aqui em download, certo? Você tem as opções aqui, ó, para Windows, para Mac, BSD, Linux, e ainda tem o código-fonte, né? Se você estiver usando um outro sistema operacional que não um desses 4, né? Você ainda tem o código-fonte aqui para tentar compilar no outro sistema operacional. Ou então, né, se você estiver usando tablet ou celular, você vai instalar o Madonna, tá? É esse aplicativo aqui, ó, que ele roda o código do MATLAB e do Octave, certo? Você vai só clicar aqui em instalar no seu celular, no seu tablet, para poder acompanhar as aulas, tá? Aí aqui tem a linguagem de programação, ó, do mesmo jeito, certo? Só muda que a telinha é preta em vez de ser branca, tá? Aliás, até uma particularidade, né? Vocês que, para quem gosta de programação, ou vocês que vão programar, independente de gostar ou não, talvez seja bom mudar aqui. Eu não gosto de mudar porque senão alguns de vocês podem pensar que é um programa diferente, né? Mas você pode mudar a cor, tá? Do Octave. Tanto do Octave como do MATLAB, né? Eu posso mudar aqui para deixar preto, tá? Não me engano. Foreground branco. Não sei se é aqui. Acho que é. Fly. Pronto. Certo? Isso aqui é melhor, tá? É menos, força menos a vista, tá? Você fazer um negócio desses. Você usar fundo preto e letra branca, né? Nós estamos acostumados a usar branco com preto, né? Por causa do papel, né? Por causa que quando a gente vai escrever no papel, o papel que a gente escreve normalmente é branco, né? Aí você escreve com tinta azul ou preta, né? Mas para o computador isso não é muito legal, tá? Não é muito legal, porque você não está usando tinta. Ainda mais eu que sou de aula de computação gráfica, tá? Isso aqui tá uma lâmpada. Você está usando, quando você olha para o seu celular, quando você olha para o seu computador, você está olhando para uma lâmpada, certo? E o branco é a lâmpada mais forte que é a intensidade luminosa. É a intensidade luminosa mais forte que o seu computador consegue usar, tá? Então, você ficar olhando para branco direto, você vai estar forçando a sua vista, certo? Com o tempo, se você está programando durante 2, 3 horas, vai começar a sentir dor no olho, né? Ou pode sentir dor de cabeça, tá? Então, é bom você deixar preto, que preto, em teoria, não é para estar emitindo luz, tá? Preto. Ei, professor, você cortou o áudio aí. O microfone está desligado. Ixi, por que desligou, hein? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo agora? Cortou a partir de quando? Não sabe, né? Foi menos de um minuto. Menos de um minuto? Tá bom. Então, eu estava falando só do Octave, né? Baixar o Octave. Pegar o Octave ou Madonna para instalar no computador, resumindo, né? Pegar o Octave ou Madonna, instalar no seu computador. E aí eu estava falando que você pode mudar a aparência do seu Octave, tá? E aqui vem em Edit Preferences, né? É bom vocês tentarem colocar aqui em Command, ó, deixar o background preto
E aí o foreground, deixar talvez um verdinho. Pode ser, não precisa ser branco não, tá? Pode ser qualquer cor que você quiser. Eu gosto do verde. Por que fazer isso? Porque a nossa ideia de usar papel branco, né? Papel branco com... Da onde é que a gente tem o negócio de usar branco com preto, né? Por causa que quando a gente está escrevendo, está usando papel, né? A gente usava o quê? A gente usava normalmente um papel branco e escrevia com tinta, caneta ou azul, né? Mas para um meio digital, né? Que você está lidando com um monitor, você está olhando diretamente para um monitor LCD, né? Ou para a tela do seu celular, né? Ou para a tela do seu tablet, aquilo ali é uma lanterna, tá? Você está olhando para uma lanterna que está emitindo luz na sua cara, direto, certo? Tem uma luz aí vindo na sua cara direto. E aí, se você colocar branco, né? Até no documento do Word, né? Aquela folha branca, aquilo ali está emitindo luz na sua cara direto. O branco é a intensidade luminosa mais forte que o seu monitor consegue produzir, tá? É o branco. O branco é 111. Ou então 255, 255, 255, ou FFFFFFF, dependendo do sistema de cores que você está usando. Mas é o máximo, certo? A capacidade máxima de energia que seu monitor consegue produzir para uma determinada calibragem é o branco. Então é bom você evitar branco quando você estiver trabalhando por muitas horas, 2 ou 3 horas está na frente do monitor. Tente tirar o branco, coloque o fundo preto, ou então alguma cor escura, tá? O preto emite um mínimo de luz, o máximo que vai ter é o backlighting, se tiver, tá? No LCD tem monitor que nem tem isso, porque acaba deixando o preto mais claro, e isso é ruim para algumas imagens. Mas, enfim. Independente disso, você colocando no mínimo, você vai ter um mínimo de energia possível chegando no seu olho e vai ser menos provável de cansar a sua vista ou de dar dor de cabeça em você, tá? Ficar muito tempo no computador, né? Já ficou com dor de cabeça, está muito tempo no computador? Muito provavelmente é por causa disso, tá? Você está olhando para uma lâmpada por muito tempo. É lógico que não é a mesma coisa que estar olhando para o sol, né? O sol, se você olhar, por muito tempo você fica cego. No monitor, se você olhar por muito tempo, só vai te dar dor de cabeça, porque eles não colocam intensidade muito forte, né? Também. Mas ainda assim, né? Se você reduzir a claridade, né? Também é outra opção, né? Reduzir a claridade do monitor, ou então tentar colocar um fundo preto, quando você estiver nas áreas que você está programando ou escrevendo o texto, ajuda muito, tá? Para evitar a dor de cabeça, ou então forçar a sua vista. Até mesmo para desenho, se você gosta de fazer desenho no computador, é bom você se acostumar a tentar usar o fundo preto, tá? Mesmo que depois você mude a cor, pode até mudar para branco depois, mas tente usar o fundo preto, vai ver que vai cansar menos a sua vista. Não vai ficar com dor de cabeça tão cedo, tá? Isso aqui força menos a vista. Você tem um negócio desse jeito aqui. Deixa eu... Tô parando, tá apresentando, né? Tá. Você tem um negócio desse jeito aqui, é menos... Força menos a sua vista. Eu tento não deixar assim, porque alguns alunos acham que eu estou usando um programa diferente, né? Que eu não faço isso. Mas não. Ainda é o Octave, né? Certo? Esse é o primeiro ponto, né? Tente ajustar o fundo para deixar preto, ou então alguma cor escura, né? Se você não quiser mexer nas cores do seu computador, você pode também resolver isso, diminuir a claridade, tá? Do seu monitor. Também é outra... Se diminuir a claridade do seu monitor, também já é um outro meio de reduzir a quantidade de luz que você chega no seu olho. Mas, por exemplo, alguns programas como o Mac, né? Que ele é normalmente usado por... Programas não. Alguns computadores, como o Mac, que são normalmente usados por design gráficos, eles até têm automaticamente... se bem que o Windows 10, acho que hoje em dia até tem o modo escuro, né? Você consegue inverter as cores, todas as cores do seu sistema operacional, para ficar na tonalidade escura, né? Não ficar forçando muito a vista. Isso aí já era antigo, tá? No Mac, isso já existia há bastante tempo. Justamente porque os designers passam muito tempo no computador trabalhando com softwares como Photoshop, CorelDRAW, né, que tem lá o fundo de papel branco, né, para não ficar mexendo na configuração de tudo que é software para deixar como fundo preto, né, é mais fácil só inverter as cores do sistema operacional, né, também é outra saída para vocês. Enfim, dado esses avisos de saúde, né,
Isso aqui é um aviso necessário, né? Eu considero necessário, né? Pelo menos. Senão você depois vai estar com dor de cabeça, vai achar que não quer que você tenha estresse desnecessários. E aqui, né? Aqui a gente está no... Isso aqui é no Júpiter, né? Que eu falei que eu vou usar, tá? Aqui não está conectando. Às vezes demora um pouquinho para entrar, justamente por isso, tá? Estou entrando no notebook. Isso aqui é chamado de script interativo, tá? Isso é um dos recursos que já existe no MATLAB, tá? O MATLAB já tem uma área de live scripts, que dá para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no Jupyter, dá para fazer no MATLAB. Mas aí, como o Octave não tem isso por padrão, se você quiser, né, fazer isso que eu estou fazendo aqui, você vai ter que instalar o Jupyter. E aí o Jupyter te permite fazer esse script interativo. Não era isso que eu queria fazer, abri o notebook errado. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a questão dos recursos gráficos, tá? Embora isso aqui não seja... A gente não vai fazer nenhuma... A gente vai mexer um pouquinho em computação gráfica, né? Não tem como não mexer, porque vocês vão ter que querer, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, plotar gráficos, né? Porque tem dados que você obteve de algum lugar, você quer plotar um gráfico a partir daquele dado. Ou então você quer construir uma janelinha, né? Com botões e tal, né? Tem um menu. Então você está usando computação gráfica quando você faz isso, né? Vai construir uma GUI, né? Uma Guided User Interface. A gente vai ver no semestre como fazer isso. Então, quando você mexe com esse tipo, eu não sei por que não está conseguindo, ó. Estranho. Tá dando algum problema aqui, só nesse... E é só nesse notebook que está dando problema. Bizarro. Depois eu vou ver o que é. Não vou ver agora porque também senão a gente vai perder muito tempo. O que é? Deixa eu mandar. Aqui ele tá com um problema aqui. Até parece como se tivesse ligado, né? Shutdown. File. Abrir de novo. Esse. Agora aqui é restart. E daqui a pouco ele cai de novo. Tá pintando nem uma mensagem de erro. Essa é a mensagem de erro. Vai dando a mensagem de erro, eu não sei o que está acontecendo. Acting. Mas você consegue. Tá comentando. Enfim, vocês. De qualquer jeito eu vou dar aqui. Qualquer coisa eu coloco ali no Octave. Então. Não sei porque ele não está conseguindo. A gente vai lidar com gráficos, né? Seja para gerar uma janela, ou seja para plotar gráficos, né? Em 2D ou 3D, né? Que o Octave ele permite você plotar gráficos em 2D ou 3D, de uma função 2D ou 3D, se for acima disso, só se você fizer projeção, né? E aí, para você fazer essa plotagem, você tem que ver primeiro se está instalada alguma biblioteca gráfica no seu computador, tá? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó, executar esse comando, ó, Available Graphics Toolkits, tá? Eu vou passar isso aqui para vocês, esse PDF, tá? Não se preocupe, se você decorar esse comando. Aí você executa ele aqui, ó, no Octave, certo? Ele já te dá todos os sistemas gráficos que estão instalados. Aqui nesse caso é o FLTK, tá? FL Toolkit, o GNU Plot e o Qt. Certo? No meu computador tem, se eu não me engano, o Octave, dependendo da versão que você estiver usando, ele já instala o Qt para você, tá? Mas se não aparecer nada, quando você colocar aqui Available Graphic Toolkits,
você vai ter que instalar um pacote. Que pacote eu recomendo que você use? Se instale pelo menos esse daqui, tá? O GNU-Plot, que é justamente do grupo GNU, né? Que serve para fazer plotagem. E aí, como é que você faz para instalar um pacote? É usando o comando pkgforge, tá? Install, aí, por exemplo, GNU-Plot, tá? pkgforge, install GNU-Plot, certo? Eu coloquei alguma coisa errada. Ah, Forge GNU-Plot, né? Acho que é install Forge GNU-Plot. Acho que coloquei a ordem errada, né? Troquei os dois, né? Era Forge install. Ok, Forge install era install Forge. Mas, besteira, né? Certo? Você fazendo esse daqui, ele vai estar. No meu caso aqui, ele não vai estar. Tá demorando porque ele está tentando acessar a internet, tá? Para pegar o pacote. E aí ele vai instalar. Sendo que no meu caso ele já está instalado, não vai fazer nada, tá? Mas no computador de vocês, se não tiver instalado o pacote, né? Deu só uns warnings, né? Mas não instalou porque já está instalado. Né? Deixa eu ver aqui. Estão me vendo ainda? Tá. Pode estar, ok. Ok, né? Aqui, tudo certo. Pois é, então aqui você vai executar esse comando, né? pkg install forge, é só eu troquei a ordem, que ele já instala qualquer pacote para você, tá? Tanto o software como MATLAB como o Octave, eles usam esse sistema de pacotes, tá? As linguagens de programação em geral, eles usam essa ideia de pacotes, tá? Se você tem algum recurso que você quer usar, existem bibliotecas, né, específicas que contêm aquele recurso, né? E aí, para você poder usar aquele recurso, você tem que instalar a biblioteca que tem os algoritmos relacionados àquele recurso. Por exemplo, existe uma biblioteca só para fazer processamento de imagens. Existe uma biblioteca só para vocês mexerem no Arduino com o Octave. Existe uma biblioteca só para mexer com os tipos simbólicos, que a gente vai ver, né? Vamos estudar no semestre. Tem outra biblioteca que é só para mexer com parte gráfica, né? No caso aqui, o GNU-Plot, por exemplo, certo? Então, tem bibliotecas, cada uma delas tem biblioteca, é só para fazer resolução de sistemas de elementos finitos, por exemplo, tá? No caso do Octave, é tudo gratuito, né? As bibliotecas, e tudo que você precisa saber é qual pacote você precisa instalar e dar aqui o pkg install forge, né? Isso aqui você já é uma facilidade, tá? Antigamente, você tinha que manualmente baixar o pacote para instalar. Hoje em dia, não. Você já tem esse Forge aí, que ele baixa automaticamente na internet e instala para você no seu Octave, tá? No caso do Madonna, caso você esteja usando Madonna, não precisa se preocupar, tá? Que ele já tem todos os pacotes que a gente vai precisar usar no semestre, tá? Ah, eu esqueci de uma coisa. Uma terceira e última alternativa, certo? Embora, assim, só se você estiver muito desesperado, certo? Não está conseguindo instalar o Octave, não estou conseguindo instalar o Madonna, que, pelo amor de Deus, professor, o que eu faço? Aí você vem nesse cara aqui, tá? Tem o Octave Online, tá? O Octave Online é uma instância do Octave rodando na internet, tá? Você pode criar uma conta, tem propaganda aqui do lado, né? Mas você pode criar uma conta aqui, salvar arquivo fonte, né? Fazer seus testes aqui. O problema eu não sei se ele tem todos os pacotes, né? Que a gente vai precisar. Eu não testei. Eu acho que sim. Não tenho sim, por exemplo. Ó. Não teria tipo simbólico, né? Por exemplo. Será que eu posso instalar? Ele deixa. Ele não deixa. Pois é, mas isso aqui é, como eu disse, é só em último caso, tá? Você ficaria bastante limitado. Pode ter alguns pacotes, como no caso aqui o pacote simbólico é um dos mais importantes, você não vai poder mexer no Octave Online, certo? Pelo menos, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Olha, ele tem instalado. Então pronto, pelo menos ele tem o pacote simbólico instalado. Tá? Executou aqui, tá beleza.
Tá. Então, tudo bem. Então, como eu disse, uma última alternativa para você seria usar o Octave Online, tá? Que aí só precisa da internet, né? Que a internet você precisa até para acessar essa aula. Você pode usar para, se você não quiser, se você tiver muita dificuldade de instalar o Octave, não conseguiu instalar o Madonna, você ainda pode usar o Octave Online como terceira alternativa, tá? Eu não gosto de recomendar ele porque eu não sei quem é o desenvolvedor, tá? No Madonna eu sei quem é o desenvolvedor, eu sei que é uma empresa que está interessada em ganhar dinheiro, mas ela não está interessada em teoria em roubar seus dados, né? Ela não é o Facebook da vida. Bem que ser empresa não quer dizer nada a ver, né? Pode ser que pode ser um Facebook que queira só roubar seus dados, né? Mas a princípio não, né? Porque porque você paga, né? Ou você está usando propaganda, você está vendo propaganda, ou você está pagando para poder acessar o software deles, não faria sentido eles roubarem, né? Sem contar que também que eles têm que passar pela avaliação da Google, né? Da Google Play, para poder publicar o software deles, né? E a avaliação da Google para publicar software é bem restrita, não deixa você fazer algumas coisas, não. Apesar do Facebook conseguir passar, né, pela avaliação do Google Play, mas eles devem fazer algum esqueminha, né? Enfim, independente disso, certo? É um software mais confiável do que esse online, né? Que é um site hospedado não sei aonde, por não sei quem, entendeu? É um software que eu não sei quem fez, não sei onde está. A gente pode até verificar quem está hospedado, mas eu não sei nem se... Quem é o Luiz online, né? Acho que não dá não para fazer, não estou com o Luiz instalado aqui não, né? Eu acho que já dei uma olhada nisso, depois eu falo com vocês. Não, cara, Ruiz. Vai pegar? Acho que não vai achar não, né? São Luís International. Não é brasileiro. Octave Online. Vai expirar em 2022. Domínio. Jacksonville está registrado para quem? Não sei. Enfim, aí fica aparecendo esses caras aqui, né? O servidor WordNick, eu não conheço. Enfim, aparecem alguns dados aqui de... Não aparece uma organização, né? Ó, tá? Não aparece uma organização. Certo? Não aparece nem o nome do cara, né? Não aparece nem o nome do cara que tem o site. Então, quer dizer, é meio suspeito. Tá? Eu acho meio suspeito esse site. Então, é assim, se é a única opção, usa ele, né? Mas tome cuidado. Com o que eu chamo de tomar cuidado? Não faça registro aqui com o Google, tá? Não dê sign-in com o Google, não. Dê sign-in com o seu e-mail normal, tá? Ou via password, ou via e-mail, para não pegar a sua senha do Google, né? Que aí você vai criar uma senha aqui no próprio site, limitada ao site. Eu criaria até um outro e-mail, só para poder fazer. Se você não tem, né? Eu tenho vários e-mails, né? Tem alguns e-mails que eu uso só para teste, né? Que eu não tenho certeza se é confiável, que aí se o cara começar a lançar uma opção de propaganda, pode lotar aí. Pode lotar a caixa lá de propaganda, para mim não faz diferença, não estou vendo. Certo? Então, eu aconselho que você faça isso, crie um outro e-mail, né? Tem, tipo assim, um e-mail para trabalho, um e-mail para coisas pessoais, e um e-mail para testes. É bom ter 3 e-mails, recomendo, tá? Você, dependendo de como você for, você vai ter até mais de um e-mail para o trabalho, né? Se trabalhar em mais de um canto, vai ter mais de um e-mail, inclusive.
Mas aí tem jeito de você unir todos os e-mails do trabalho em um só, né? Eu estava falando aqui. Sim, eu estava falando das bibliotecas gráficas, né? Veja quais são as bibliotecas gráficas que tem disponíveis para vocês no seu computador e instale o GNU-Plot, tá? No mínimo GNU-Plot. Por exemplo, aqui, né, nesse Jupyter, eu tenho o FLTK e o GNU-Plot. O FLTK ele não é muito confiável, tá? Ele pode dar problema às vezes, por isso que eu recomendo você instalar o GNU-Plot. Se só tiver o FLTK, instale também o GNU-Plot, só como alternativa, né? Depois, você vai executar esse comando aqui, load graphics toolkit, tá? Que é para ver se, além de estar instalada, ela tem que estar carregada, tá? Por exemplo, aqui no caso, ó, o FLTK está instalado, mas não está carregado, né? Aqui eu não estou executando tá, os comandos, porque esse kernel não está ficando... Deixa eu executar lá no Octave, né? Para a gente ver. Load graphics toolkits. Certo? No caso aqui, ó, já está carregado o QT, né? Você viu que antes, ó, available to put FTK no plot QT, mas carregado na memória só tem o QT no momento, né? Para eu carregar outro, qual é o comando que eu uso? Eu uso esse comando aqui, tá? O graphic toolkits, graphic toolkit, abre parênteses, aí coloca escrito aqui, entre aspas, FLTK, por exemplo, né? Eu vou carregar o pacote FLTK. No caso de vocês, se tiver instalado o GNU-Plot, que nem eu acabei de falar, você pode fazer assim, ó. Aqui, ele vai carregar o GNU-Plot na memória. E qual... esse no caso, pacote, né? Gráfico. Tá? E aí... Ele disse que eles vão encorajados. Mas eu ainda recomendo o gráfico do corte, tá? Eu conheço o GNU-Plot, eu reconheço. Eu recomendo. Mesmo que o pessoal do Octave não recomenda, eu recomendo. E aí, quando você executa load graphics toolkit, tá lá agora o GNU-Plot e o QT carregado na memória, tá? Certo? Esses comandos aqui não... Isso aqui só é uma introdução, tá? A aula de hoje, não fica assustado. Isso aqui é tipo, eu estou só querendo que você instale o seu Octave e configure algumas ferramentas, né? Deixar aqui o fundo preto, né? Ver quais são os pacotes gráficos que estão instalados no seu computador. Se não tiver o pacote GNU-Plot, instale ele, né? É só... Isso aí você nem vai fazer se você estiver usando o Markdown no Octave Online, né? Por exemplo. Mas é só uma introdução. A gente não começou o conteúdo ainda da disciplina, tá? Isso aqui não é que eu não vou cobrar isso em prova, nem nada do tipo, não. Isso aqui só é instalação e configuração da ferramenta, basicamente. É porque instalar o Octave, bem, tanto no Google Play não preciso mostrar isso, né? Que você coloca lá instalar, vocês já viram, né? Como é que instala o pacote no celular, não preciso mostrar isso, né? É rápido. E instalar no computador é só next. Escolhe o diretório e vai só próximo e acabou, certo? Só que uma vez que está instalado, aí você tem que ver essas coisas, né? Mudar o fundo, ver se tem a biblioteca gráfica carregada, né? Tá? E aí tem um exemplozinho aqui, ó, que você pode executar para ver se está tudo bem, tá? Eu vou passar para vocês esse exemplo, que ele vai desenhar esse gráfico aqui para vocês. Esse aqui é um exemplo de quando você plota um gráfico, tá? No Octave, certo? E aí você pode, ó, rotacionar, tá? Ó, a imagem 3D, né? Ó. E a superfície, se eu não me engano, é a função x vezes y, tá? O z é igual a x vezes y. Uma espécie de, parece uma célula, né? Mais ou menos, tá? Eu quero só que vocês, para que eu estou mostrando isso, eu quero que você execute isso no seu computador, tá? Você instalou o Octave, já viu, instalou o GNU-Plot, né? Vamos testar agora, carregou, vamos ver se está tudo funcionando. Você roda esse Mesh Grid aqui, desse jeito, só copia, não precisa se preocupar com o que está acontecendo aqui no momento, tá? Só copia essa linha de código e tente executar aí no seu computador. Se der tudo ok, beleza. Quer dizer que a sua biblioteca gráfica está funcionando, está tudo configurado e pronto para a gente começar a aula, certo?
Mas antes disso, eu quero só que você tenha certeza. Você instalou o Octave, né? Executa esses comandos. Deixa eu tentar executar ele no Octave Online para ver o que acontece. Nunca tentei. Pronto, no Octave Online também é para dar certo, né? Agora eu não sei se ele vai deixar eu girar 3D, né? Provavelmente não. Isso aqui parece um live script, né? Que nem o que eu tenho ali no Jupyter, né? Então, quando é live script, eles não deixam você girar. A não ser que você use um plugin, né? Eu estava até tentando configurar esse plugin na aula no semestre passado. Talvez eu instale finalmente. Mas tem que instalar um plugin específico para poder manipular aqui. No Octave não, tá? No Octave você pode manipular à vontade a figura. A figura vai aparecer numa janela separada e aí você pode mexer nela, né? E aqui tem alguns comandos, né? Inclusive, ó, você pode salvar o arquivo, né? Determinada. Achei essa posição aqui legal, né? Dessa imagem. Aí eu salvo, como, sei lá, minha figura. Tá no desktop, né? Agora eu posso ir lá no desktop. Tá lá a minha figura, né? Ó. Eu salvei. Posso abrir e tá lá, né? O JPNG que eu salvei da janelinha que a gente tinha lá no Octave, tá? Ficou feio. Mas enfim, foi o ângulo que eu peguei, né? Você pode imprimir, né? Pode copiar a figura para de repente colocar no Word, né? Num documento que você está fazendo. Pode exibir ou não o grid. Não sei se vocês vão notar, né? Tem um grid aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele desaparece, né? Quando eu coloco aqui, ele aparece de novo. Aí pode dar zoom também. Não sei se é esse aqui que dá zoom. Não. Aqui é para rotacionar. Tem um aqui deles que dá zoom. Rapaz, de zoom settings, mas não tá com zoom settings. Ali a configuração. Mais. Estou dizendo que dá para dar. Ele tá dando um zoom, mas tá com Ctrl mais e Ctrl menos até dar zoom. Mas aí ele está escondendo determinadas partes do modelo. Gostei disso. É porque no MATLAB, essas setinhas aqui é que dariam o zoom. Ele até está dizendo, aplique o zoom, mas não diz. Mas qual o zoom? Cadê o zoom? Esse aqui é o Auto Scale. Apply o Auto Scale. Deve ser alguma tecla do teclado aqui. Tudo. Vamos ver aqui. Bom. Para girar é só apertar o botão esquerdo e mexer o mouse, tá? Eu estou vendo aqui. Oi? Qual o comando para botar esse gráfico aí? Esse aqui, ó. Isso aqui é só para testar, tá? O gráfico, não se preocupe com o que ele está fazendo. É só para ver se vai gerar o gráfico. Mas, basicamente, o Mesh Grid ele está gerando pontos, tá? De menos 100 a 100 nas coordenadas X e Y, com espaçamento uniforme entre eles de 10, tá? E o Surf é que gira aquela superfície com os quadradinhos coloridos, tá? Aí o set GSF Visible é só para dizer que a figura é para ser exibida, né? Se ela não for exibida por padrão, que é uma propriedade do Get Current Figure, pegue a figura atual, para dizer que está ativada por padrão. Em alguns lugares ele pode não vir ativado por padrão. Aí está dizendo a visibilidade para ficar visível. Mas isso aqui eu não tô. É só, como eu disse, só um teste para você poder testar a sua placa gráfica. Para ver se está tudo. Se o seu Octave está funcionando direitinho, né? Eu não comecei ainda a matéria, não, tá? É só para ver se você consegue gerar essa figurinha aqui, que é. Né? Pode copiar e mandar no chat, por favor. Oi? Pode copiar e mandar no chat, por favor. Sim. Melhor, né?
Não veio tudo não, espera aí. Eu não copiei o X. Agora tá correto, tá? Só ver se isso aí executa no seu Octave, se aparece a figurinha, né? Ou então no Madonna, tá? Se tiver com Madonna, pode colocar isso aí que vai funcionar também. Isso aí eu já testei no Madonna. Só que o Madonna ele vai abrir uma outra janela, tá? Aí vai te mostrar o gráfico. Aliás, no Madonna eu acho que tem que fazer talvez tenha que fazer uma comanda a mais. Eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu coloco para vocês. Está na aula passada, tem um negocinho que é específico do Madonna. Mas não se preocupe não, que lá, de qualquer jeito, isso aqui é só para testar a biblioteca gráfica, né? E o Madonna eu sei que ele tem a biblioteca gráfica. Só que a maneira de plotar já acho que é um pouquinho diferente. Tudo bem? Vou ver se eu faço. Depois eu conecto o monitor aqui, que eu vou copiar e coloco no chat, fica mais fácil. Para não ter que ficar alternando as janelas. Aí tem outra função também que vocês podem chamar, ó, sombreiro. Outra aqui só para testar também. Bem só para testar, tá? Vai gerar essa função aqui. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Aí são outros testes, né? Para você fazer triplot. Podem pegar isso depois. Aí você pode deixar também com sombreiro. Isso aqui. Só para ver se está tudo funcionando certinho, né? Sombreiro. Vou deixar já aqui no Octave Online para vocês. Sem nem testar, né? Tudo ok. Certo. Aí agora um detalhezinho que é bom falar também é que os objetos gráficos eles têm certas propriedades, tá? Na verdade, os objetos em geral, né? Os objetos em geral, mas especificamente os gráficos, eles têm algumas questões, né? Às vezes você quer mudar a resolução, né? Como é que eu faço para deixar um gráfico maior, né? Porque você viu que ele abre uma janelinha no tamanho padrão, né? Se eu quiser deixar a janela maior, se o aspect ratio da janela não tiver, eu quero mudar a razão de aspecto da janela, né? Para não ser, porque eu acho que não sei se vem 1 por 1 por padrão. 1 por 1 quer dizer que o comprimento de x e y é igual, tá? Mas você pode usar, por exemplo, 1 por 2, né? Que aí o y é o dobro do x, né? Ou então 2 por 1, que aí o x é o dobro do y, né? A escala, né? Dependendo do gráfico que você está querendo desenhar, você pode ter que a unidade, a direção x, y ou z tem escalas diferentes, né? E você pode ajustar aí. Tem comando para você fazer isso, né? Claro, tem comando para você fazer isso. Mas às vezes, né? Se você está trabalhando muito com um tipo de gráfico com frequência, né, pode ser muito trabalhoso toda vez ter que ajustar a razão de aspecto, meu Deus do céu, né? É sempre o mesmo gráfico, é sempre o mesmo ajuste que eu tenho que fazer. E aí o que você pode fazer? Você pode mexer nas propriedades do objeto, tá? Do objeto gráfico. Existe esse grout, tá? Isso aí existe tanto no MATLAB como no Octave, que é o Graphical Roots, que é um objeto que mexe com todos os objetos gráficos gerados pelo Octave, pelo MATLAB, tá? Tem o Get Current Figure, que é esse GCF, tem o grout, que é o Graphical Root, são propriedades que afetam todos os objetos gráficos gerados pelo MATLAB ou pelo Octave.
Tem o GCF, que é o Get Current Figure. Deixa eu até colocar aqui em português, né? GRoot é Graphical Root, se eu não me engano, ou é Graphic Root, né? GCA, que é Get Current Access, e GCF, que é Get Current Figure, tá? Isso aqui retorna a figura atual, a figura que está sendo exibida naquele momento para você, porque você pode ter várias janelas abertas, né? A janela que está aberta atualmente, tem como pegar a janela se não está aberta? Tem, né? Mas aí já, para agora, seria muito avançado. Por enquanto, se preocupe só na janela que está aberta, né? A janela que está aberta é o GCF, que pega a figura atual, o GCA, que pega o eixo, né? Que é o XY, ou o XYZ atual, que está aberto. Ou então o Graphical Root, que aí pega mexe com as propriedades de todos os objetos gráficos, tá? E aí você mexendo num desses três aqui, você já tem uma liberdade maior, né? Para mexer nas propriedades do objeto gráfico, dos gráficos. Você dá um get com um nome, ó, você pode, tá vendo? Você nem usa aspas, sabe? Porque esse aqui é um objeto. Normalmente, quando a gente tem aquele textinho em aspas que a gente viu ali, que eu mostrei aqui para vocês nessas funções, já só introduzindo um pouquinho de leve a matéria, tá? Quando tem assim um texto em aspas, quer dizer que aquilo ali não é um comando específico, não é um comando ou variável da linguagem, tá? Isso para qualquer linguagem de programação. Quando você coloca entre aspas simples ou aspas duplas, quer dizer que aquilo ali é um texto, tá? É um texto como se você estivesse escrevendo no papel ou no Word, tá? Quer dizer que aquilo ali não é um comando. Quando você tem texto escrito sem aspas, como aqui, por exemplo, o triplot, o set, o GCF, quer dizer que isso aqui é um comando ou é uma variável da linguagem, certo? Faz parte do Octave, faz parte da linguagem do Octave, ou faz parte do C, ou faz parte do Python. Quer dizer que aquelas letras em conjunto têm um significado para a linguagem, tá? Esse daqui, que está entre aspas, aspas simples ou aspas duplas, não tem significado para a linguagem, tá? Isso aí quer dizer que é um parâmetro que eu estou passando para uma função aqui no caso, né? Número não, tá? Número é exceção, que aí número você pode usar ele sem nada, tá? Só usar ele, quando você escreve um número, você está sempre lidando com valores numéricos, né? Se eu escrever um número 0 aqui, quer dizer que isso aqui realmente é um 0, tá? Se eu escrever um 1, isso aqui realmente é um 1. Ou se eu escrever isso aqui, por exemplo, 2.34, isso aqui realmente é 2.34, aproximado para o tipo de dados que eu estou usando, tá? Porque talvez 2.34 não seja possível de ser armazenado exatamente no computador. Mas a gente vai discutir, tá? No futuro, enfim. A questão é quando você coloca um número desse jeito, número nunca pode ser. Por isso, né? E por isso, número nunca pode ser nome de variável nem nome de função. E também por causa disso, nenhum nome de variável, nenhum nome de função pode ser começado por número. Você pode até usar números no meio do nome, mas não começar um nome por número. Isso aí a gente vai falar isso na próxima aula, certo? Já não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas na próxima aula certamente a gente vai falar disso, quais são as regras para construir nomes de funções e de variáveis, que são os dois elementos básicos de qualquer linguagem de programação. Tá? Toda linguagem de programação ela é composta por variáveis e funções. Tá? Variáveis, você está armazenando um valor no computador, tá? Eu quero armazenar uma música, eu quero armazenar um vídeo, eu quero armazenar um número, eu quero armazenar um texto, certo? Você vai usar o quê para fazer isso? Vai usar uma variável, tá? É a maneira abstrata, né, de você dizer que você vai usar a memória RAM do seu computador, tá? Para acessar, porque você não mexe, a gente não mexe diretamente com a RAM do nosso computador. Sempre que a gente quer usar a RAM para armazenar alguma coisa, a gente usa o quê? Uma variável. E se a gente quiser que isso fique salvo permanentemente, né? Porque a memória RAM ela é uma memória volátil, quer dizer o quê? Se desligar o computador, você perde tudo que está na RAM, né? Acabou, já era, tá? Aquele textão que você escreveu para comentar lá no Twitter de alguém foi para o espaço, se perdeu. A não ser que você salve antes, né? Salve no Word, salve no bloco de notas, alguma coisa desse tipo.
E aí quando você salva esse texto, uma imagem que você está mexendo no Photoshop, ou então um vídeo, o que você está fazendo? Você está criando a variável? Não, você está criando um arquivo. Tá? É só a nomenclatura que é diferente. Quando é a memória RAM, que é a memória volátil, né, que desligou o computador, você perde tudo, a gente chama de variável. Quando é uma parte do HD, que é uma memória rígida, é chamada de disco rígido, a gente chama de arquivo. Né? Quer dizer que você está salvando aquela memória permanentemente, né? A não ser que você delete ou o dado seja corrompido, né? Ele vai estar, independente de estar ligado ou não na tomada, né? Vai estar salvo, né? Em teoria, para sempre, né? Mas na prática, não, tá? Aparece erro no HD, ou então alguém vai lá e deleta o seu arquivo, né? Sem você, aquele textão que você tinha escrito, alguém vai lá e deleta, enfim. Mas quando você está querendo salvar dados, na memória RAM é variável, na memória rígida, disco rígido, ou CD, ou disquete, né? Para quem é mais velho, é um arquivo, né? E, além disso, né, dali existem variáveis, arquivos também, né? Mas o que a gente mexe mais na programação são com variáveis, porque variáveis é o que a CPU, né, que é o processador único, central do seu computador, independente de ser I3, ser paralelo ou não, ter programação paralela ou não, ele só pode acessar coisas que estão na RAM, certo? Ele nunca acessa nada que está no arquivo, ele sempre acessa da RAM. Então, tudo que você quer fazer alguma manipulação vai ter que sair da RAM, do disco rígido, e ir para a RAM, certo? Quando você abre um arquivo, o que você está fazendo quando você abre um arquivo? Você está pegando aquele conteúdo, aqueles dados do seu disco rígido e está jogando para a RAM, certo? Porque aí na RAM, o processador tem acesso, a sua GPU tem acesso, e aí você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode editar, você pode manipular, e aí quando você salvar, aí vai ser jogado de novo para o arquivo, né? Ou para o disco rígido, né? Enfim, e o comando, o que é o comando? O comando é o principal, né? Que é variável e arquivo, só serve para armazenar dados. Comandos é o principal, porque o comando é o que a gente executa tarefas no computador, né? Quando é a nossa forma de dizer, sei lá, faça isso, ei computador, faça meu café, né? Lave minha roupa no futuro, né? Ou limpe a minha casa, certo? E são comandos, são instruções de alto nível que são traduzidas em comandos menores na CPU, né? Que a sua CPU, a unidade central de processamento do seu computador, ele só tem um conjunto fixo de instruções, tá? E existe, inclusive, CPUs que são especialistas, né? Como a GPU, por exemplo. A GPU, que é a Graphic Processor Unit, é a unidade de processamento gráfico, que vem na GeForce, na Radeon, é uma CPU especialista que tem várias funções para fazer manipulação gráfica, né? Uma das mais recentes, inclusive, foi fazer o algoritmo de Ray Trace, né? Fazer nativamente no hardware, né? Que a NVIDIA implementou. Isso deixa bem mais rápido, tá? Qualquer processamento, você faz diretamente na GPU ou diretamente no hardware, deixa o processamento muito mais rápido. E é por isso que as CPUs, elas vêm com essas instruções específicas que elas são capazes de executar por default. Um chip, uma CPU que tenha paralelismo, ela já vem com instruções específicas para lidar com paralelismo, né? Para realizar paralelismo internamente dela, né? E uma outra GPU que não tem paralelismo, né, não é capaz de fazer isso. Tem até alguma antiga... Isso é menos comum, tá? Hoje em dia, mas quando estava surgindo, tinha CPUs que não eram paralelas de verdade, né? Elas faziam um truquezinho para fingir que tinha para simular que tinha dois processos em execução simultânea. Era mais para permitir que a pessoa aprendesse a programar em paralelo sem ter um CPU que tivesse mais de um núcleo, né? Efetivamente. Hoje em dia isso é mais raro de acontecer. O mais comum é realmente ter 2 cores, 4 cores, 8 cores, ou seja lá o que for. Mas, enfim, é só para dizer que existem essas processadores especialistas, né? O mais comum é a GPU, mas tem outros também. Principalmente na indústria, se você for trabalhar na indústria, você vai ver que existem mais, tá? Que aí você pode ter processadores
dependendo do que você está trabalhando com carro, petróleo, sei lá o que, você pode ter um CPU que tem as instruções mais comumente usadas naquela área, né? Eu acho que a empresa que faz isso tem que ter um dinheirinho bom, né, para poder fazer isso, desenvolver a sua própria CPU especialista. Mas vale a pena, né? Se você tiver o dinheiro, quiser investir, vale a pena. Porque as instruções que você tem diretamente na CPU são processadas bem mais rápido que uma instrução dessa, do tipo triplot, que tá tendo aí, que eu estou mostrando aí para vocês, que esse comando triplot, ele não existe em nenhuma CPU do mundo, tá? Isso aí é o que ele vai ter que ser quebrado. Isso aí é uma coisa que o compilador, ou no caso aqui o interpretador do Octave faz. Ele vai quebrar essas instruções em várias instruções menores, e essas instruções menores, aí sim, elas são interpretadas pela CPU do computador. E aí são executadas, né? Fazendo aquele desenho lá da... Na verdade, aqui no caso, eu acho que vai até para a GPU, né? Porque é aquele desenho de árvore, né? Como é uma saída gráfica. Era para ir, né? Para a GPU, mas não tem como ter certeza, a não ser que a gente analise e faça um profile do programa. Mas, enfim, todo comando assim, de alto nível que não existe na CPU, não existe nas instruções da CPU, ela tem que ser quebrado em um conjunto de instruções menores, né, de mais baixo nível, que possam ser executadas na CPU, né? Como se fossem os dados menores, né? É como se a gente pegasse um Lego, né? Eu quero que construa um castelo de Lego, que para poder mandar para a CPU, a gente tivesse que quebrar todo o castelo e mandar as pecinhas uma por vez, para ser processadas na CPU, e aí a CPU constrói o castelo de novo para a gente, né? E diz assim, eu quero esse castelo. Aí dá as pecinhas para uma por vez a pecinha, e a CPU monta, né, o castelo do Lego, ou coisa do tipo. Outro objeto, né? Então, por isso que os principais de qualquer linguagem sempre são comandos, que são executados pela CPU, ou então o processador especialista, e variável, né, que armazena os dados, as informações na memória RAM. Enfim, aí você pode mexer nas propriedades, né? Pegando aqui, dando um get groot, aí aparece todas as propriedades que tem, tá? Você não precisa decorar isso. Eu não decoro. Certo? É só porque, se você for... Tem certo, como eu disse, tem certo... Aquela questão da visibilidade, ó, que eu falei. No caso aqui do Jupyter, ele não vem com padrão ativo, né? Mas, se eu não me engano, fui eu que modifiquei, porque o padrão não era ativo, não era visível. Não era ser visível por padrão. Então, eu fui lá e modifiquei a visibilidade para ser padrão. Certo? Então, você pode descobrir, de repente... Por isso que eu estou falando isso, porque você pode precisar, tá? Não estou dizendo que você vai usar isso, para você nem mexa nisso na sua vida. Mas, se precisar, é bom você ter aquele negócio no fundo da sua cabeça, assim, tem um comando que o professor já me falou que dava para pegar as propriedades do objeto gráfico. Era mesmo, hein? Deixa eu ver lá a aula dele, tem lá o PDF, né? Certo? É só para isso que eu estou falando isso. E aí você vai ver que aqui tem várias propriedades que você pode mexer como os objetos gráficos se formam. Não é que eu vá cobrar isso na prova, nem nada do tipo não, tá? E aí o get, ele te lista as propriedades, e o comando set, ele define as propriedades, né? Por exemplo, aqui, set groot fixed width font name é uma propriedade, certo? Para dizer qual a minha fonte padrão que eu vou usar quando eu estiver fazendo desenhos gráficos, certo? Isso aqui foi uma coisa que eu mudei, inclusive, né? Bem que aqui tá até... Eu gosto mais da Courrier mesmo, mas enfim. Tá vendo? Fixed width font name, que eu peguei lá através do get, está dizendo que é Courrier, e aí eu posso mudar para ser uma Free Sans, né? Por exemplo, que é uma fonte do computador, né? Aí tem um outro comando depois que eu posso mostrar para vocês que diz quais são as fontes disponíveis, tá? Mas acho que depois eu coloco aqui para vocês, não coloquei. Que aí depende do seu sistema operacional, mas tem um jeito de você listar, tá? Quais são as fontes disponíveis. Certo? Aí no caso aqui eu mudei para Free Sans, dou get groot. E aí, ó, na propriedade, agora fica como Free Sans, né? Ao invés de Courrier, tá? Eu não estou executando aqui porque esse kernel está com problema por algum motivo.
Mas talvez eu possa executar aqui no... Você não precisa decorar esses comandos de novo, tá? Só uma curiosidade aqui, por exemplo, tá? Aqui veio como Courrier. Eu gosto da Courrier, mas... Acho que eu fiz isso aqui só como exemplo, por isso que depois volta para Courrier. Ó, coloquei para Free Sans, né? Peguei a mesma propriedade que tinha aqui, ó, exatamente, eu fiz copiar, né? Ó, vírgula, aí o nome da fonte. Isso aqui é uma função que recebe 3 parâmetros, né? O get só receberia um parâmetro, que era o groot, né? Ó. O get ele só recebe, é uma função que só recebe um parâmetro, que é o objeto groot, é uma variável, né? Que está armazenando um ponteiro para o objeto gráfico principal do Octave. E o set é uma função que está pegando aquele objeto principal do Octave e está mudando uma propriedade dele, tá? Uma variável dele, né? Que ele tem, ele está mudando para Free Sans. Eu estou dizendo, pegue o objeto tal com a propriedade X e mude para Y, né? Porque aqui tem um valor, né? Que é Courrier e que vai mudar para Free Sans. E aí quando eu dou um get root, né? Ó, agora está mudado lá para Free Sans, tá? Isso é só se você precisar, tá? Aqui também tem, por exemplo, densidade dos pixels, que você pode mexer na imagem, né? Se você for mexer, for publicar artigo científico, você vai ver que isso aqui provavelmente é uma coisa que você vai ter que mexer, tá? E se você for usar os gráficos que você gerou no Octave para colocar num artigo científico, né? Você vai ter que mexer nisso aqui, ó. O pixels per inch, tá? Mas não é agora, enfim, é algum momento no futuro. Não é algo que eu vá, como eu disse, é só a gente configurando e eu me dando assim uma pequena introduçãozinha de leve, como é que mexe na ferramenta, tá? E algumas propriedades da ferramenta. É que eu também mostro para colocar, aqui eu já tinha colocado, para ficar a visibilidade por padrão ativa, se não tiver ativa no seu sistema. Aí aqui eu dou um gráfico normal, 2D. Um gráfico 2D normal. Se vocês quiserem testar aí. É um gráfico 2D, né? Ah, só um gráficozinho 2D, não é mais 3D, né? Aí agora aparece o zoom, né? Engraçado. E aqui é o 1, que aí mostra, era para mostrar 1 para 1, né? Não sei porque, não sei se está algum problema na internet, hein? Voltou. Certo? Agora tá meio esquisito esse zoom. Ah, quando eu coloco menos vai ficar muito pequeno. E mais fica grandão. Não sei se é porque eu estou mexendo, não. Enfim, tá meio bizarro. Certo? Mas tem aqui, ó, os zooms que eu falei, ó. É que também era para estar aparecendo pro 3D, não sei porque não tá, mas tudo bem. Tá? E a mesma coisa, exibir ou não exibir o grid. Para que serve o grid? Se ninguém lhe falou na vida isso, certo? O grid serve para você ver justamente a razão de aspecto. Ó. Dá para ver que aqui não está um pouquinho deformado, né? Certo? Esses quadradinhos aqui mostram para você que essa figura está meio deformada. Ela está mais esticada em Y do que em X, né? Porque aqui em X você está exibindo 7 unidades e em Y você está exibindo só 4 unidades, né? Tem que mudar, tem que ajustar a razão de aspecto dessa imagem para ela ficar os quadradinhos, né? Para você realmente poder ver qual é a cara da função, né? Desse jeito aqui você está vendo uma abstração da função, mas a função realmente não é desse jeito. Eu acho que é pb aspect, se não me engano, o comando. Ixi, tá demorando, hein? Ah, travou? Eu tá pensando, não sei o que ele está demorando tanto, só para ajustar a razão de aspecto. Ou será que ele está esperando mais um argumento? Tá lá mesmo.
travado? Não, tá running. Travado não tá, tá? Quando tá travado aqui aparece que não tá respondendo direito. Certo? Aliás, isso aqui, se vocês não sabem, né? Todo sistema operacional, Ctrl Shift S, que isso aqui no Windows, abre o Windows Task Manager, né? Eu posso ver quais são os aplicativos que estão rodando no meu computador, né? No caso aqui, o Octave. Se por um acaso, alguma hora, né? Se o Octave travar, e pode acontecer, tá? Se você fizer alguma besteira no Octave, pode ser que ele trave. É o que você faz, você dá um kill aqui, ó, end task, tá? End task, aí vai matar esse processo. Quando é que está travado? Quando em vez de aparecer aqui escrito running, running quer dizer que está rodando, vai aparecer not responding, tá? Vai aparecer assim, ó, not responding. Quer dizer que quer dizer que você fez alguma besteira no Octave e travou, travou, ele não está conseguindo, morreu, está pedindo arrego. Aí você pode chegar aqui e dar um end task para finalizar ele, tá? Todo sistema operacional, todo programa, né, ele recebe do sistema operacional uma quantidade de processamento e de memória para executar, tá? Então eu vou falar isso depois no semestre também, de novo, em algum momento. No caso daqui, ó, certo? O Octave, até se a gente for na unidade de processos, né, que um programa de execução é chamado de processo, eu posso ver quanta CPU ele está executando, ó, tá 00, tá? E quanto de memória ele está usando, ó. Está usando 158 megas de memória, ó, que está no momento, certo? Eu posso ver a usagem dele, né? Porque às vezes um dos motivos de você ver se travou é se ele está usando memória demais, né? Se tem algum processamento usando memória demais, também pode dar o end processo, né? Tá? E aí também, outra coisa que você pode fazer aqui em processo é definir a prioridade, tá? A prioridade aqui do sistema diz para o computador, no caso aqui do Windows, quanto de memória e tempo de processamento ele vai receber. Se você colocar em real time, ele vai receber o máximo de atenção do seu sistema operacional, tá? Só que eu acho que para você colocar real time, você tem que estar como administrador. Eu acho que como usuário, eu só consigo colocar no máximo high. Certo? Change priority para high, certo? Aí ele vai ganhar mais tempo de processamento e vai ganhar mais memória para ele. Eu não sei porque o PB Aspect está travado. Eu acho que o Octave deu arrego aqui. Mas me aparece como running, né? Engraçado. Ctrl C, não vai. Diferente disso, a gente mata. Vou até fazer aqui na prática, né? Para vocês verem. Não está respondendo. Mato ele. Ó, it's not responding, tá vendo? Mata. Eu falo mata, tá? Porque no Linux, tanto no Linux como acho que no Mac, o programa que faz isso é o Xkill. Xkill. Mas tem também lá, tá? No Linux, com certeza. É o Xkill. Você também pode fazer, se ele estiver teimando muito, literalmente abrir um bloco de notas, digitar qualquer baboseira, botar para reiniciar, o Windows vai tentar fechar tudo o máximo possível, ele só vai pedir para você confirmar o bloco de notas. Aí, uma boa, um truque, né? Aí você não confirma. Cancelar, né? Ele fecha até a mãe, mas não fecha o bloco de nota porque você não salvou sua edição. Aí você só... fecha. Boa ideia. Nunca tinha feito isso, não. Bom truque. Não fecha isso, não. Cadê? Vou abrir de novo. Pronto. Cadê o meu? Ele não salvou, né? O último comando. Salvou mesmo, não sei porquê. Bem, vamos dar aqui o plot de novo.
Ele está demorando para dar um plot simples desse. PB Aspect. Eu vou tentar mais uma vez, se não der certo. Isso aqui é para ajustar a razão de aspecto, tá? E aí, tá vendo como foi rápido? Não sei qual drama que ele estava tendo, não. Mas pior que não ficou certo, continua errado. Que bizarro. Ou será que tá certo? Ele ajusta. Não, tá não. Esse quadrado não é para ser desse tamanho, não. Aliás, não é para ser 1 para 1. Será que é para colocar as... Deixa eu ver aqui. Acho que eu que estou fazendo besteira. São 7 e aqui é 4, né? Se eu colocar 7 para 4, ele dá certo. Aspect. Vou colocar aqui. Dividido por 7 para 1, né? Assim. 7 dividido por 4. Ah, agora sim, ó. Certo? A gente tem a razão de aspecto, né? Ó. E agora a gente tem os quadradinhos. Eu queria ter uma ferramenta aqui para medir. Mas eu acredito que sim. Mas aqui no olhômetro agora parece estar certo. Estou medindo usando a caneta na tela. O ideal seria ter um aparelho para fazer isso. Na verdade, no MATLAB tem até um... Não sei se aqui tem. Não. Mas no MATLAB tem até um negócio que você usa para medir. Talvez eu vou dar uma olhada se tem a ferramentazinha que você mede o comprimento de um segmento. Para ver se está do mesmo tamanho. Mas aparentemente está certo agora. Ajustei a razão de aspecto, né? Ó, 7 por 4. É 7 por 4 ou é 4 por 7? Acho que é 7 por 4. 4 por 7, vamos ver aqui. Não, 4 por 7 deformou mais, né? Então é isso mesmo. Como é que eu sei que é 7 por 4? Porque ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, 4. 6 por 4, né? Na verdade, ainda fiz errado. Bem pouquinho, né? Errado, mas eu nem consegui notar usando a caneta, né? Agora tá certinho. 6 por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Né? Ajustei a razão de aspecto ó, do X. Se fosse ajustado do Y, seria 4 por 6, né? E ajustei a razão de aspecto dessa imagem. E agora a gente está tendo uma representação real, né? Do que seria essa figura aqui, tá? Na realidade, né? Na abstração. Para que essas dimensões estejam iguais, né? E lógico, se você quiser, você pode colocar do jeito que você quiser, né? Enfim. Mas, pelo menos assim, em paper, você quer que esses quadros, quando você vai publicar paper, você quer que isso aqui sejam quadradinhos. Para garantir que você tenha uma visão correta, não deformada da figura. Alguma dúvida? Não escutei. Perguntou alguma coisa, Brian? Tá falando? Só esqueci de ligar, só liguei sem querer mesmo. Ah, tá. Tudo bem? Aqui. Pronto. Certo? Então, por hoje, só foi uma introduçãozinha de leve, né? Nada disso vai ser cobrado, é só mais curiosidades. Eu vou passar esse PDF, vou gerar o PDF disso daqui e passar para vocês. Só colocando aqui, que faltou, hein? Que estava faltando aqui. É o... listar as funções, né? Que eu coloquei. Listar as fontes, né? Vou colocar aqui. Comando para listar as fontes disponíveis. Tá. Deixar salvo. Que aí depois eu coloco o comando aqui e gera o PDF.
Tá? Aí na aula que vem, na aula de sexta-feira, a gente vai falar dos comandos de ajuda, né? Vou começar por eles. Quais são os comandos que vocês vão usar para pegar ajuda no Octave. E aí vão começar a primeira aula em si, né? Isso aqui a gente termina na sexta. Isso aqui faz na sexta. E aí começa, ou vai começar, a gente vai começar os geradores de matrizes. E como eu falei, né, o MATLAB e o Octave, eles são baseados essencialmente em matrizes, né? O tipo base deles é a matriz. Tanto é que o MATLAB é chamado de Matrix Laboratory, né? O tipo básico dele é a matriz. Então você pode imaginar que tudo que você está fazendo no Octave ou no MATLAB é sempre uma matriz. Sempre, sempre. Ah, eu já estou usando só um número, então é a matriz 1 por 1. Certo? Um vetor seria uma matriz 1 por 4, né? Se for linha, ou então 4 por 1 se for coluna, né? Mas é sempre uma matriz. Para todos os efeitos, o Octave é sempre uma matriz. Isso facilita muito, ó. Isso não é uma coisa que toda linguagem... Isso já é uma das facilidades que tanto o MATLAB como o Octave tem. Não é toda linguagem de programação que tem essa... que já trabalha naturalmente com matrizes. Por exemplo, em Python, para você poder fazer isso, você teria que usar uma biblioteca chamada NumPy para poder ter esse mesmo recurso. Ou similar, né, esse recurso. Certo? Agora eu vou só parar aqui a gravação.